se você entender isso, você vai entender agora porque a gente fala que isso vai acontecer no espírito de Moisés e de Elias, e não como se Elias e Moisés tivessem que voltar. Quando a gente olha para duas testemunhas, as pessoas dizem as duas testemunhas são Moisés e Elias, por quê? Porque Moisés transformou água em sangue e Elias fez com que não chovesse durante os dias da sua profecia. E é isso que está lá em Apocalipse 11, né? Porém, você vai ver que aqui nas 7 igrejas você vê Balaão e você vê Jezabel, né? Se tem Balaão, tem Moisés, se tem Jezabel, tem Elias. Ou seja, percebeu que Deus deixou codificado isso também nas 7 igrejas para você entender os mistérios do tempo do fim? Balaão é uma figura do falso profeta e Jezabel é uma figura da grande Babilônia, a grande meretriz, a prostituta do tempo do fim, que corrompe o povo e faz com que ele se perverta após os reis deste mundo, né? Então, você tem essas duas figuras, Balaão, Jezabel, falso profeta e a grande meretriz. E por isso Deus vai levantar duas testemunhas, Moisés e Elias. Mas não é Moisés e Elias no sentido de que eles vão voltar, ou que é 2 homens literais, mas sim no espírito de Moisés e de Elias. E eu vou explicar isso para vocês agora, só para vocês entenderem. E olha que interessante, só para adiantar a revelação e vocês gravarem cada vez que eu for repetindo isso até o final, para que isso fique bem gravado na sua mente. Lembra que eu disse que Esmirna passaria por uma tribulação, muitos seriam presos e muitos seriam mortos, mas deveriam ser fiéis porque eles receberiam a coroa da vida? E aqui é dito que eles teriam uma porta aberta e seriam livres daquela grande provação que viria sobre toda a terra. Então você tem um sendo perseguido e morto e o outro aqui recebendo um livramento se permanecer fiel até o fim. O que a gente vê aqui? Moisés e Elias. Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida, ele foi até chegar na borda, ele viu ela de longe, ele contemplou de longe, estava ali na entrada, mas morreu antes de entrar. E Elias permaneceu vivo até o fim e ele foi transladado, arrebatado, né? Uma carruagem de fogo separou ele de Eliseu e ele subiu num redemoinho de fogo. É o que vai acontecer aqui. Enquanto uns vão ser mortos pouco antes da vinda de Jesus, vão contemplar de longe a promessa da Terra Prometida, mas eles vão morrer durante a grande tribulação, outros vão ficar vivos para serem arrebatados no tempo do fim. Enquanto uns morrem, outros permanecem vivos até o tempo do fim. O que é isso? Por que isso é interessante? Porque você vê aqui a figura das duas testemunhas, de Moisés e Elias. Um morreu, outro ficou até o tempo do fim. Sobre isso, calma que eu vou voltar a explicar isso, só que com mais profundidade, daqui umas 2 ou 3 tópicos ainda nesse PDF, né, nas próximas aulas. Eu vou voltar a falar sobre isso, só que com mais profundidade e com tipologias que você vai ver como são profundas. Tudo isso que eu estou falando para vocês, dessas duas porções das 7 igrejas, esses 2 castiçais dentre os 7, eles vão profetizar na unção e no espírito de Moisés e de Elias. Não só de Moisés e Elias, mas de Jeremias, de Zorobabel, de Josué, de tudo mais. Mas no espírito, ou seja, o mesmo espírito que estava sobre eles estará sobre as duas testemunhas. Por isso que aquilo que eles conseguiram fazer, não por quem eles eram, mas por causa do que estava sobre eles, as duas testemunhas, essa porção da igreja, também vão conseguir fazer por causa do Espírito que estará sobre essas duas porções da igreja, tá? Então, o que acontece é que nós, aqueles que forem separados para serem testemunhas, por estarem andando de maneira irrepreensível, eles vão estar na mesma unção e no mesmo espírito que Moisés e Elias estavam nos seus dias. Tá? Por que eu quero falar sobre isso? Para você entender. E eu vou usar aqui alguns textos. De uma maneira bem breve, são textos que acredito que você conhece. Se não conhece, você pode ler depois. Eu vou citar de uma maneira bem corrida, só para a gente finalizar a aula. Você precisa entender, não é Moisés e Elias que vão voltar, mas são pessoas agindo no mesmo espírito de Elias e Moisés. Então nós temos, por exemplo, Malaquias. Malaquias é o último livro
da primeira aliança, do Velho Testamento. Então, quando você chega nos últimos 2 versículos, lembra que o Velho Testamento termina com maldição, e a última palavra é maldição no Velho Testamento, e no Novo Testamento a última palavra é bênção, né? Mas você vai perceber isso, essa conexão, sabe, essa diferença entre a velha aliança, a primeira aliança, e agora a época da graça, né? Entre a lei e a graça. Agora, olha que interessante. Nos últimos 2 versos, Deus estava anunciando por meio de Malaquias, fazendo uma menção, uma conexão com Moisés e Elias. Olha que interessante, destacando a lei e os profetas. Mas olha que interessante que é dito aqui, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual eu prescrevi no Horebe, para todo o Israel. Tá? Todo o Israel no Novo Testamento inclui judeus e gentios. Tá? Olha aqui, ó, 2 ramos, né? Todo o Israel no Novo Testamento, lembrem que aqui está acabando a velha aliança, o Velho Testamento, a primeira aliança, e nós vamos ter uma transição daqui para frente, né? Todo o Israel no Novo Testamento, nós estamos falando de sombras e realidade. Na realidade, está falando de judeus e gentios unidos em Cristo, o mistério de Cristo. Lembrai-vos da lei de Moisés que eu prescrevi a Israel, a todo Israel no Horebe, a saber os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A gente vai falar disso daqui a pouco, porque quando João Batista vem, e eu já vou ler esses textos, João Batista, ele vai ser visto como o Elias que haveria de vir. Só que o texto aqui de Malaquias, ele dá um destaque. Ele diz que Deus enviará o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor não foi na primeira vinda, será na segunda vinda de Cristo. Tanto que Jesus, quando está na sinagoga e ele lê o profeta Isaías, ele diz, né, o Senhor me ungiu com o seu espírito para profetizar, para anunciar o ano aceitável, para dar vista aos cegos. Ele vai falando de várias coisas, mas ele para a leitura antes de falar das outras coisas que estavam ligadas ao grande e terrível dia do Senhor. Porque na primeira vinda, Jesus cumpriu a primeira porção de Isaías. Na segunda vinda, ele vai cumprir a parte que tange ao grande e terrível dia do Senhor. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, você vai ver que isso tem uma conexão com a segunda vinda. Porém, nós vamos ler os textos porque Jesus faz uma conexão com João Batista, mas também ele anuncia no livro do Apocalipse, lembrando que o Apocalipse é uma revelação de Jesus, ao qual deu ao seu anjo para dar a João, né? Então, o Apocalipse também é uma revelação de Jesus. Jesus fala que Elias já veio e eles não reconheceram, fazendo uma menção a João, mas ele vai fazer uma menção dizendo que Elias virá de novo quando diz que as 2 testemunhas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Perceberam? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que ele não fira a terra com maldições. E aqui entra uma questão. Por quê? Muitos vão converter o seu coração para Deus, os pais aos filhos e tudo mais, e esses não vão ser feridos, mas muitos não vão se converter mesmo vendo Elias, assim como eles não reconheceram em João, não reconhecerão nas 2 testemunhas também, né? Jesus diz, eu vos digo que Elias já veio e eles não reconheceram. Você vai ver que no tempo do fim as pessoas virão de novo no espírito de Elias e as pessoas não reconhecerão, né? E por isso a terra será ferida com muitas maldições. Por isso que aqui diz que o ministério de Elias tem como propósito converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas em Apocalipse Jesus diz assim, ó, que pai se levantará contra filho, filho contra pai. Perceberam? Porque mesmo sendo anunciado, nem todos se converterão. Na verdade, muitos vão fechar o seu coração e por isso vão sofrer a ira que está sendo descrita aqui quando o Senhor vai ferir a terra com maldições.
Quando João Batista ele está para nascer, nós vamos ver que Zacarias, olha que interessante, ó, Zacarias, né, o pai de João Batista, conectado ao profeta Zacarias. Zacarias, que ele era um sacerdote, oficiava no templo também, ele vê o anjo Gabriel que lhe dá uma mensagem dizendo que eles teriam um filho cujo nome seria João e ele prepararia o caminho do Senhor. Ele seria aquele do qual Isaías profetizou, a voz do que clama no deserto. Isso está lá em Lucas 1, do 8 em diante, depois você pode ler. Isso está ligado ao altar de incenso. Olha de novo os elementos do tabernáculo presente nas revelações. Esse anjo do Senhor, aqui não é Jesus, esse anjo do Senhor é Gabriel. É só você continuar lendo que você vai perceber isso. Ele vai dizer que esse filho, João, né, que nasceria de Zacarias e sua esposa, seria cheio do Espírito Santo e ele iria diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Grave essa expressão aqui do verso 17. João seria Elias encarnado? Não. João é o Elias que não morreu. Lembra que Elias subiu vivo, ele não morreu. Então ele voltou e entrou no ventre da mulher de Zacarias, de Isabel? Não. Perceba que ele não morreu. Como é que ele vai nascer como criança? Elias nasceu de novo, né? Se ele não morreu sendo velho. Você consegue perceber como existe coisas que não batem em muitas interpretações que a gente escuta por aí? Então, assim, ó, quando a gente olha para Elias subiu velho, que eu digo, né? Elias subiu vivo, né? Com seu corpo, já na idade que ele tinha. João, ele nasceu novo, né? Nasceu como uma criança normal. E o próprio anjo diz, ele não diz, olha, João vai nascer, João vai reencarnar, como se fosse a doutrina da reencarnação ensinada no Espiritismo, né? Não, na Bíblia não existe reencarnação, o que existe é encarnação. O Verbo encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas reencarnação, isso é uma doutrina espírita, não é bíblica. Né? Como se Elias, que foi levado vivo ao céu, agora vai reencarnar no ventre de Isabel, né? Na figura de João Batista. Não existe isso. Tá? O que o anjo estava dizendo aqui era que João Batista, que é outra pessoa diferente de Elias, ele iria adiante do Senhor no mesmo espírito e no mesmo poder de Elias. Entendeu? Então, é simples, irmão. É só você se perguntar: qual era o espírito que estava sobre Elias e que lhe dava a unção, o poder? Era o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava sobre Elias agora vai estar sobre João Batista para profetizar. Tá? Então, ele vem no mesmo Espírito, e no mesmo Espírito fala do Espírito de Deus em nós e também fala da mesma visão, das mesmas coisas. Assim como Elias estava conduzindo o povo a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, João Batista ele vai chamar o povo ao arrependimento, dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? Conduzindo o povo, dizendo: arrependei-vos, batizai-vos e se convertei, né, dos seus maus caminhos. João Batista vai conduzir o povo ao arrependimento para se voltar ao Senhor. Então você vê que é no mesmo espírito de Elias que João Batista vem. Quando a Bíblia fala das duas testemunhas, a figura é a mesma. As duas testemunhas no tempo do fim fala de dois castiçais, duas porções das 7 igrejas, que vão estar agindo não sendo Elias ou Moisés que estão voltando, mas no mesmo espírito que estava sobre Moisés, que estava sobre Elias, estará sobre essas duas porções, que serão chamadas de dois castiçais, de duas oliveiras ou de duas testemunhas, de dois ungidos, de dois profetas, que assistem diante do Senhor de toda a terra, que estão irrepreensíveis e que vão ser levantadas para testemunhar com poder no mesmo espírito de Moisés, no mesmo espírito de Elias, de Jeremias, de Zorobabel, de Josué, no mesmo espírito.
Entendeu a expressão? No mesmo espírito. E aqui eu quero citar mais um ou dois textos e a gente finaliza a aula. Eu acho que até aqui você já entendeu tudo, mas eu quero citar alguns textos só para complementar, acrescentar uma coisinha a mais. Olha que interessante. Lá no Monte da Transfiguração, 6 dias depois deles saírem do local onde Jesus faz aquele discurso sobre as portas do inferno, não prevalecerem contra a igreja, ele vai até o Monte da Transfiguração. Isso tem uma revelação, uma tipologia para 6 milênios e a virada para o 7º, tá? Eu já falei no meu canal. Se der, eu vou tentar deixar vídeo aqui. Se não, procura lá no meu canal, né? Que tem vídeo na playlist da geração que verá a vinda de Jesus sobre esses 6 dias. É dito assim, ó, que depois de 6 dias eles vão até o monte aonde Jesus vai ser transfigurado e eles vão ver Moisés e Elias, um de cada lado, né? E ali é interessante porque você vê Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos. Inclusive João é o mesmo que escreve o livro do Apocalipse depois. E olha que interessante isso, irmãos. Ali uma voz vai dizer, este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Isso é as mesmas palavras que Moisés disse, né? Que Deus levantaria outro profeta, a este vocês ouvirão. É o mesmo que é dito aqui pelo próprio Deus. Aqui, do lado de Jesus, apareceu Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Por isso, muitas pessoas dizem, tá vendo? Olha quem está do lado de Jesus, Moisés e Elias. Então, eles é que vão voltar para dar testemunho. Mas olha que interessante. Depois dessa visão, quando eles estão descendo do monte, os 3 discípulos perguntam para Jesus. E eles dizem assim, ó: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha? Por que eles dizem isso? Por causa daquele texto de Malaquias, os últimos 2 versículos do Velho Testamento, que dizia que Elias viria e restauraria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes do grande e terrível dia do Senhor, para que o Senhor não ferisse a terra com maldições. Então, os escribas diziam que era necessário que Elias viesse primeiro, e Elias, olha o que é dito assim, ó, e Elias restauraria todas as coisas. Grave essa expressão, restaurar todas as coisas. Então, porque Pedro e João estavam ali presentes, né? Pedro, Tiago e João. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá, ó, ele está jogando para o futuro, Elias virá e restaurará todas as coisas. Irmãos, aonde que a gente vê esse termo? Elias virá, a gente vê que está lá em Malaquias e Jesus está dizendo, Elias virá. E ele restaurará todas as coisas. Aonde que tem esse termo restaurar todas as coisas? Próprio Pedro, que está aqui presente entre os 3 discípulos que estavam com Jesus, ele vai citar isso no dia de Pentecostes. É dito lá em Atos 3, ó, por Pedro. Pedro diz assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que os céus o retenham até o tempo da restauração de todas as coisas, da qual Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Perceba que Pedro, que estava lá com Jesus e que ouviu Jesus falando assim, ó, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele cita aqui no dia de Pentecostes, depois que Jesus subiu ao céu, dizendo, é necessário que os céus contenham Jesus lá em cima, até o momento da sua vinda. Mas a sua vinda vai acontecer, ele diz assim, ó, depois do tempo da restauração de todas as coisas. Percebeu a conexão entre o que Jesus diz lá no Monte da Transfiguração, quando ele diz assim, ó, Elias virá e restaurará as coisas, todas as coisas, e o que Pedro está dizendo agora aqui, ó, é necessário que os céus contenham Jesus lá em cima até o tempo da restauração de todas as coisas? Ou seja, Elias virá no tempo do fim, né? E esse Elias não é o Elias que subiu num redemoinho de fogo, mas são 2 porções da igreja no mesmo espírito de Elias, que vão ser levantadas para restaurar as 7 igrejas. Da mesma forma como a igreja foi acesa no início, ela vai ser acesa de novo no final. Da mesma forma como a igreja estava no princípio e
você vai ver que a igreja foi decaindo com o passar dos séculos. Na Idade da Média, você vai ver que foi chamada da Idade das Trevas, onde a luz tinha se apagado. Mas agora nós vamos começar a ver a restauração das coisas. E quem vai concluir isso são as duas testemunhas. Por isso que Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. A igreja do tempo do fim vai ser restaurada igual ao tempo do princípio. O que a gente via no princípio, onde os apóstolos, os diáconos, os profetas tinham poder, faziam curas, prodígios, milagres, moviam nos dons espirituais, né? Você via todos os dons ministeriais, como apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, em vigência. Você vai ver no tempo do fim, pelo menos nos últimos 3 anos de novo. Da mesma forma como você via os 9 dons espirituais, operação de milagres, maravilhas, dons de cura, discernimento espiritual, você vê todos esses dons, eles ainda estão sobre a igreja, mas no tempo do fim você vai ver a restauração plena, porque a igreja do tempo do fim vai experimentar a restauração de todas as coisas antes que os céus que estão retendo Cristo se abram para que o Senhor desça. Entendeu as conexões que estão sendo feitas aqui? Por isso que Jesus diz a Pedro, Tiago e João, quando estão descendo do monte da transfiguração: Elias virá e restaurará todas as coisas. Né? E por isso que Pedro, que estava ali, que ouviu, ele vai dizer depois do dia de Pentecostes, quando Jesus ascende ao céu: é necessário que os céus contenham ele até a restauração de todas as coisas. Né? Quem que vai promover a restauração? As duas testemunhas. Elas vão pôr em ordem o restante da igreja, despertar quem está dormindo, verter o azeite dourado para despertar e acender a chama daqueles que estão apagados. Então a gente vai ver que, assim como no princípio a igreja foi acesa, você vai ver que no tempo do fim os 7 castiçais vão voltar a ser acesos novamente, recebendo a unção dourada, que vai verter dessas duas testemunhas, né? E que está ligado ao que a gente vai falar na próxima aula, que são as 2 oliveiras e os 2 raminhos. Gente, tem muita revelação. Só que Jesus, ele faz uma colocação que parece um pouquinho contraditória, né? Parece meio que paradoxal. Jesus diz assim, ó: Elias virá e restaurará todas as coisas. Porém, logo em seguida ele diz assim, ó: porém eu vos declaro, Elias já veio e não o reconheceram. Quer dizer, ele está dizendo, Elias virá, mas Elias também já veio, né? Como que isso pode acontecer? Jesus diz, eu vou tentar fazer aqui, ó: Elias virá, mas Elias já veio, né? Numa linha do tempo, não parece meio que paradoxal? O que ele estava falando? Ele estava confirmando as palavras do anjo Gabriel a Zacarias, pai de João Batista, dizendo que João viria no espírito de Elias, e ele está confirmando a revelação que ele dá a João no livro do Apocalipse posteriormente, quando ele diz que as 2 testemunhas vão agir no poder de Elias e de Moisés, né, que terão poder de fechar o céu durante os dias da sua profecia para que não chova. Perceberam? Então Jesus está dizendo, Elias virá. E Jesus vai falar isso depois na revelação do Apocalipse. Mas ele diz, Elias já veio, falando de João Batista. Porque ele não estava falando de Elias na sua pessoa física, mas sim de pessoas que agiriam no espírito e no poder de Elias. Tanto João Batista, que é uma figura do que vai acontecer no tempo do fim das 2 testemunhas. Né? Por isso que eu tenho lá no meu canal uma série de 2 vídeos onde eu falo assim, ó, a geração de João Batista no tempo do fim. Se você nunca assistiu, são 2 vídeos já antigos, mas vale a pena você assistir esses 2 vídeos também. Então fica a indicação para vocês, tá bom? Então, eu quero finalizar a aula de hoje mostrando um último slide só para você entender. Tá? O que nós vimos nesta aula, lembrando que esta é a segunda de uma série de 7, tá? Na primeira foi só uma introdução, onde eu foquei em Apocalipse 11 e Zacarias 4, falando das 2 oliveiras, os 2 castiçais ou o candelabro e o azeite dourado, tá? Na primeira aula eu foquei nisso.
Na aula de hoje, eu quis mostrar para vocês quem são os dois castiçais. Lembrando que dois castiçais não são duas menorás, né? Como geralmente a gente vê. Pelo contrário, e sim uma menorá com 7 castiçais, que é isso que Zacarias está vendo, 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro com 7 hastes. E dentre essas 7, você vai ver que duas delas são chamadas de dois castiçais, duas testemunhas. Então, a pergunta desse vídeo lá no início foi: quem são os dois castiçais? Quem são as duas testemunhas que são chamadas de dois ungidos ou dois castiçais que estão diante do Senhor? Se a gente tomar por base o próprio livro do Apocalipse, você vai ver que Apocalipse não fala só de 2, mas fala de 7. E dentre os 7, 2 são testemunhas. Se o mistério dos 7 castiçais é que são 7 igrejas, e aqui você vai ver 7 castiçais são 7 igrejas, esse é o mistério, 2 castiçais são 2 porções. Quando a gente lê o Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, você vai ver as 7 igrejas e dentre elas 2 estão irrepreensíveis. E olha que interessante, porque aí você vai ver esse mistério sendo ampliado quando você conhece a Bíblia como um todo, uma visão geral da Bíblia. Porque você vai ver que dentre esses 7 castiçais vai aparecer um personagem que é Balaão e Jezabel, né? Balaão foi nos dias de Moisés. Jezabel foi nos dias de Elias. Então, se tem Balaão, vai ter Moisés. Se tem Jezabel, tem Elias. Né? Balaão é uma figura do falso profeta, Jezabel é uma figura que vai apontar para a grande meretriz, a grande Babilônia. Tá? Não é em si uma pessoa literal, mas é uma figura representativa. Da mesma forma como Moisés e Elias não são literais, e sim são figuras que Deus usou para mostrar a realidade no tempo do fim. 2 porções das 7 igrejas. Tá? Que vão estar agindo com o mesmo espírito de Moisés e o poder que estava sobre Moisés, e o mesmo espírito de Elias e o poder que estava sobre Elias. Por isso que você vai ver essas nuances, esses pequenos detalhes refinados que fazem toda a diferença. Para Esmirna, ele está dizendo: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. E você vai ver aqui, ó, é dito a Filadélfia, né? Tens uma porta aberta, e porque guardastes a palavra da minha perseverança e não negastes o meu nome, eu também te guardarei da hora da aprovação. Né? Ele fala de uma porta aberta. O que está apontando? Né? Lembra, o texto não fala de arrebatamento, mas você vê que ele está te dando um apontamento mostrando que porque vocês estão sendo fiéis, vocês vão ficar firmes durante a hora da tribulação, vocês vão ser guardados até o momento do arrebatamento. Então você vê Elias sendo levado vivos ao céu. Então você tem figura de Esmirna, Deus está falando sobre perseguição e morte, Moisés morreu, e Filadélfia, Deus está falando sobre uma porta aberta e sobre serem guardados durante a hora da provação para permanecerem vivos, assim como Elias passou pela perseguição de Acabe, pela perseguição de Jezabel, até o momento em que ele foi levado vivo ao céu. Fala do arrebatamento da igreja, uma tipologia que aponta para o arrebatamento da igreja. Então você consegue perceber todas essas figuras? Tudo isso está tipificado aqui nas 7 igrejas, que também são uma figura dos últimos 7 anos, ou da última semana de Daniel, onde durante 3 anos e meio, ou 1260 dias, as 2 testemunhas estão profetizando, mas durante 3 dias e meio, que são profeticamente 3 anos e meio, as 2 testemunhas vão estar sendo perseguidas e mortas. E aqui quando fala que as 2 testemunhas vão estar expostas na praça da grande cidade, muitas pessoas vão questionar e dizer: mas Tiago, tu acabou de dizer que Elias vai ficar vivo até o final para ser arrebatado. Aí que entra a questão, que a gente vai aprofundar mais na próxima aula, no próximo tópico, né? Por quê? Porque você vai ver que não estamos falando de 2 homens, e sim de 2 porções. Assim como numa porção vai ter testemunhas que vão ser mortas e outros vão permanecer até o final, na outra porção também vai ter pessoas mortas e pessoas ficando até o final. Então você tem 2 porções. Muitos que serão chamados de testemunhas vão morrer durante a grande tribulação
e muitos vão permanecer guiando o povo para o deserto, que aqui é outra revelação que aparece aqui, ó. A mulher que estava grávida para dar à luz, a Bíblia diz assim que durante 1260 dias ela vai agora para o deserto, por um tempo, tempos e metade de um tempo, ela vai para o deserto onde vai ser sustentada. Quem é que vai guiar? A Bíblia fala de 2 asas de águia guiando a mulher para o deserto. Se a mulher é uma figura da igreja, tá? Não é apenas de Eva, não é apenas do povo de Israel, não é apenas de Maria, mas é uma figura que começa lá atrás e vai percorrendo toda a história de Gênesis, Apocalipse, até terminar na igreja, do tempo do fim, que vai ser conduzida para o deserto. Você vai ver que ali, no deserto, quem está conduzindo com 2 asas de águia é o próprio Deus através das 2 testemunhas, 2 asas de águia. Né? Assim como a gente viu lá no último Êxodo, tem uma playlist no meu canal sobre o último Êxodo, onde a gente falou que Moisés e Arão conduziram o povo para fora como quem tira com asas de águia. Aqui no tempo do fim, Deus vai levantar 2 porções da igreja, como Moisés e Elias, para conduzir o povo para o deserto, depois nesse período dos 42 meses, onde o átrio exterior é pisado, onde a besta que sobe do abismo vai perseguir e matar os santos, e quem ficar na grande cidade vai ser morto. Quem conduzir o povo para fora, para os desertos, para os montes, para os vales, para as campinas, esses vão permanecer para o arrebatamento. É essa revelação que está sendo dada. Não é nenhuma contradição, não é nenhum paradoxo, mas é que Deus estava demonstrando essas 2 realidades que vão acontecer no tempo do fim. Tá? São coisas que coexistem nas revelações proféticas. Assim como haverá uma grande apostasia, o amor de muitos esfriará, a fé de muitos vai se apagar. O próprio Jesus diz, quando voltar o Filho do Homem haverá fé na terra, né? E, assim como haverá uma grande apostasia no tempo do fim, haverá um grande avivamento, porque a igreja está sendo acesa, está sendo posta em ordem, as 10 virgens, elas estão sendo despertadas, está vertendo o azeite dourado das 2 testemunhas para despertar as 7 igrejas. Então você tem ali uma chama voltando a ser acesa, assim como no princípio, assim como no Pentecostes, né? O Espírito Santo desceu e acendeu a igreja. Lembra que era tardes e manhãs. Foi acesa no Pentecostes, vai ser acesa no tempo do fim de novo. Tá? Por isso era tardes e manhãs. Foi acesa lá no princípio, vai ser acesa no fim de novo. Tá? Ser posta em ordem e ser acesa. Por isso nós vamos ver vertendo azeite novamente. E entra a questão da porção dobrada, que é algo que a gente ainda vai falar no decorrer das próximas aulas. Então, gente, espero que vocês tenham entendido quem são as 2 testemunhas. É Moisés e Elias, Enoque e Elias, é a lei e os profetas, é o Antigo e o Novo Testamento, são 2 homens, 2 profetas literais, são 2 ungidos. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, não isolando apenas o capítulo 11, mas olhando à luz de todo o livro do Apocalipse, você vai ver que 2 castiçais são 2 porções dos 7 castiçais. E aí você vê por que Deus chama as 7 igrejas de um mistério, porque existe muito mistério por trás desses 7 castiçais. 2 deles são 2 testemunhas. São 2 porções que estão irrepreensíveis que Deus vai levantar no tempo do fim, no mesmo espírito de Moisés e de Elias, de Zorobabel, de Josué, de Jeremias e de muitos personagens que Deus veio tipificando no tempo do fim. Lembra? Eram 12 espias que são enviados para ver a terra prometida. 2 voltam, Josué e Caleb, 2 testemunhas, né, que dão bom testemunho. Quando eles vão cercar as muralhas de Jericó, né, lembra? 2 espias são enviados antes de começar o cerco de 7 dias. Esses 2 espias, figura de 2 testemunhas. Então, gente, existem muitas figuras que Deus veio deixando espalhadas na lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos. Vão estar no mesmo espírito de
Tiago e João, que são chamados de filhos do trovão, vão estar no mesmo espírito de Estevão e Filipe, que são 2 dentre os 7 diáconos, né? Lembra? 7 diáconos, lá no princípio, 2. Deus vai dar uma ênfase maior. Né? É a mesma coisa, Deus deixou muitas figuras no passado. Se vocês pararem para olhar, quando a gente vê Pedro e Paulo, né? Pedro pregando aos judeus e Paulo aos gentios, você vê aqui 2 pilares da igreja primitiva, que são 2 testemunhas, 2 figuras aqui. Quando a gente olha para Estevão e Filipe, figura das 2 testemunhas que estão agora no Novo Testamento. E assim a gente vai tendo muitas figuras que Deus veio deixando para que a gente pegasse e entendesse uma mensagem codificada para o tempo do fim. Então tem muita revelação. Hoje eu quis gastar o tempo falando de quem são os 2 castiçais. Lembrando que 2 castiçais não são 2 menorás, e sim 2 castiçais dentre 7 castiçais, tá bom? Mas eu vou deixar as 2 aqui para decorar o ambiente. Na próxima aula, eu vou falar de quem são as 2 oliveiras e os 2 raminhos. Os 2 raminhos que vão verter o azeite dourado, né? E que vão fazer com que acenda, tá? Né? Acenda. Acenda as lamparinas, que despertem as virgens nessas que estão aqui. Então, deixa nos comentários. Você sabe quem são as 2 oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra? Né? Quem que são os 2 raminhos que estão vertendo de si o azeite? Quem são os 2 raminhos que estão vertendo o azeite? Se você tem uma compreensão com base bíblica, né? Não na base do achismo, eu acho que é, né? Não na base do achismo, mas na base bíblica, deixa aqui nos comentários. Se você não tem, eu quero que você participe do nosso próximo tópico, que faz parte desse PDF que eu dividi aqui em 7 partes. Provavelmente estarão divididos também em 7 aulas posteriormente. Que se você faz parte do curso Escatologia Revelada, é só entrar lá na pasta dos PDFs e baixar. Se você não está no curso, mas você faz parte aqui do nosso grupo do WhatsApp, entra aí que eu te mando ele também. Ou vai ter um link aqui na descrição para você poder adquirir esse PDF também, para poder usar, né, para o seu estudo, para você ensinar a sua família, ensinar num grupo familiar, numa célula, num culto de escola dominical, enfim, para você propagar isso que você está aprendendo da palavra de Deus também. Então, agora, nós vamos falar no nosso próximo tópico, que vai ser o terceiro de 7 que a gente vai abordar. Nós vamos falar sobre quem são as 2 oliveiras.